Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Livraria Proton. Instituto Kepp Pacheco de Ciência e Tecnologia. Estamos aqui novamente com vocês para mais um programa O Homem Universal. E nós temos pessoas fazendo comentários muito construtivos, positivos a respeito dos nossos programas, mesmo de outras cidades, em outros estados, e que solicitam vídeos para que possam dar acompanhamento à ciência que aqui é trazida e explicada aos senhores todas as semanas. O Homem Universal é um programa que é realizado pela Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, a qual foi fundada e é dirigida pelo psicanalista Norberto Kepp, que está com vocês aqui semanalmente para transmitir a vocês todo o possível desta ciência da vida psíquica, a ciência que estuda as causas e os tratamentos dos males psíquicos, pessoais, não é? Orgânicos mesmo, muitas vezes, sociais e econômicos, que são causados pelo que se chama psicopatologia, a patologia da vida psíquica do ser humano, que muito pouca gente gosta de tratar, mas que todos sofrem as suas consequências. Portanto, a sua conscientização torna-se algo indispensável para a sobrevivência do planeta. Olá, Dr. Kepp. Olá, Cláudia. Eu gostaria de mostrar como é que nós trabalhamos assim com a chamada vida psíquica do ser humano, porque todas as escolas de psicoterapia cuidam de alguns aspectos do ser humano, mas não do aspecto global como nós tentamos fazer. Quando eu falo do aspecto global, eu estou dizendo do ser humano universal. Porque, estudando, por exemplo, um autor que criou a homeopatia, o Hahnemann, ele fala claramente que esse tipo de medicina, na opinião dele, essa medicina tradicional, é um tipo de medicina que, quando o indivíduo tem uma infecção, por exemplo, então dá um antibiótico para dissolver aquela infecção. Agora, esse antibiótico enfraquece o organismo, porque em vez do organismo reagir contra a infecção e sarar e se curar, então o antibiótico tira praticamente a função do organismo e substitui. Então a ideia dele do medicamento é que o medicamento não deveria ser dado assim como está sendo. Por exemplo, o indivíduo tem uma inflamação, então toma um anti-inflamatório. Ele tem uma atitude de contração, então ele toma um analgésico. E com isso o organismo reage contra aquele mal e o indivíduo então consegue melhorar. Então a ideia do Hahnemann é quando o indivíduo tem uma doença, então essa doença que o indivíduo tem é causada então por uma fraqueza orgânica praticamente. Então o Hahnemann aconselha dar pequeníssimas doses, quer dizer, diminutas doses de veneno. Quer dizer, em vez de fazer com que o organismo receba aquela dose muito grande de anti-inflamatório, de um elemento que ataque a doença, então ele tenta revigorar o organismo. Ele fala muito na energia vital. Então, estimular a energia vital do ser humano para que o ser humano, tendo qualquer tipo que for de doença, ele praticamente melhore essa energia interna que ele tem e então o organismo cure a doença. Agora, fazendo uma comparação com o nosso trabalho, nós podemos dizer o seguinte, que nas psicopatologias que todos os psicanalistas usam, geralmente no sentido também que o médico usa. Se o indivíduo tem uma depressão, então tenta atacar a depressão, acabar com a depressão. Se tem uma agressividade, acabar com a agressividade. Se tem uma mania, assim por diante, uma esquizofrenia, tentar eliminar aquele sintoma. Então, no nosso trabalho, nós fazemos o seguinte,
a pessoa tem um mal. Então, ela tem, vamos dizer, um problema de agressão. Então, ela tem que conscientizar e não de eliminar aquela agressão. Ela tem que prestar atenção por que ela tem aquela agressividade. Ou se é um outro fator, uma autoagressividade, por que ela tem autoagressividade, ou depressão, ou mania, ou intransigência, intolerância, assim por diante. Então eu quero mostrar um quadro em que eu pus mais ou menos os dados sobre isso para ver se conseguiria assim dar um entendimento melhor do que eu faço. Então veja, o nosso trabalho procura assim tratar todos os elementos da vida psíquica. Veja aqui, a nossa psicoterapia, o que cuida? Então nós procuramos saber a patologia pessoal da pessoa, chamada psicopatologia. Então nessa patologia pessoal, a gente procura saber os dados da inveja, os dados para a vida psíquica, os problemas da vida psíquica, se a pessoa é oral, é anal, é genital. Então, qual é a problemática fundamental? E a pessoa, em vez de tentar, por exemplo, ela come demais, em vez de fazer com que ela pare de comer, fazer com que ela entenda por que ela come demais. O que ocasiona aquela atitude de excesso de comida? Ou então, se a pessoa tem outro problema e é apegada ao dinheiro, por que é apegada ao dinheiro? Então, se a pessoa é apegada, por exemplo, à alimentação ou contra a alimentação, é apegada excessivamente ao dinheiro ou contra, ou apegada excessivamente ao sexo ou contra. Então, veja aqui no esquema novamente que essa é a psicopatologia pessoal. Então, a pessoa que vê o problema, que tem consciência do problema, ela se fortalece sobremaneira, porque com a consciência, então, ela fica sabendo a causa daquele problema. Agora, a gente trata um outro setor. Veja aqui o esquema novamente. A patologia social, né, que o Hahnemann, que outros também autores, atribuem a causa das doenças. Por exemplo, se a pessoa está numa sociedade muito estressante, que aliás o próprio Hahnemann fala que a sociedade do primeiro mundo é muito estressante. Então, se ela tem que seguir aquelas leis de um modo muito intenso, ela se torna então doente por causa disso. Só que a nossa ideia é que a sociedade estressante pode fazer com que o indivíduo piore na sua conduta e no seu comportamento, mas não que cause uma doença. Então vamos voltar aqui no esquema. E tem também a vida espiritual, né? O indivíduo que tem uma influência espiritual, que muitos acham que são questões de demônios, tentações. Então o indivíduo tem que lutar para ver em que sentido que ela é psicopatológica, quais os problemas que ela tem. Aí vai naquele autor, no Sócrates, né? Na filosofia socrática. Então, para se conhecer a si próprio, então aqui, olha, no fator da patologia social, que tipo de sociedade ele vive, ou então no fator espiritual. A gente podia falar, né, que tipos de demônio ele tem. Só que é uma questão aí de crença que muitos não admitem, se bem que existe, né, essa influência. Então, eu queria mostrar um outro esquema em que eu posso esclarecer melhor. Vejam, por exemplo, aqui nessa questão da vida psíquica. O ser humano, até hoje, tem um desconhecimento quase total da vida psíquica. Então, eu pus essa roda aí, o conhecimento do funcionamento da vida psíquica é fundamental. Então, tem faculdade de medicina, por exemplo, tem faculdade de psicologia, mas essa faculdade de psicologia não trata tanto assim da psicopatologia. Tem faculdade de física, de botânica, disso, daquilo, mas um estudo assim de psicopatologia intenso para ver a vida psicológica realmente não tem. Então note aqui novamente no esquema o que acontece. O desconhecimento do funcionamento da vida psíquica
quer dizer, o indivíduo não conhecendo a vida psíquica, então veja quantos tipos de doença ele pode ter. Olha aí, epilepsia. A epilepsia tem, às vezes, um fundamento assim cerebral. A pessoa tem lesões, né, no cérebro, lesões cerebrais que muitos cientistas acham que isso causa doença. Mas muitos têm epilepsia sem ter lesão cerebral. Então, como se explica? E outros têm lesão cerebral e não tem nenhum sintoma. Então, veja aqui outros elementos aí. As depressões. Então, a epilepsia, depressão, esquizofrenia, própria esquizofrenia, a taquicardia, bradicardias, colites, úlceras, enxaquecas, cefalgias, acidentes, até acidentes assim que a pessoa tem. Quer dizer, todas as doenças que a pessoa tem vêm deste elemento aqui que a pessoa não conhece. Então, enquanto a sociedade, as universidades não derem atenção a esse elemento aqui, ao funcionamento da vida psíquica, a consciência, então, enquanto não houver conscientização de como o ser humano é, mas quando eu falo o ser humano é, eu não digo só o ser humano é na sua inveja, o ser humano é na sua teomania, na megalomania, mas quando eu falo como o ser humano é, na sua inteireza, quer dizer, na sua totalidade, na sua universalidade, que inclui também na base esses elementos sãos. Porque o ser humano não é apenas um conjunto de elementos ruins, um conjunto de elementos patológicos. Porque se o ser humano fosse só patológico, ele nunca teria nenhum momento de equilíbrio. Então, temos que ver não só os elementos patológicos, a consciência dos erros, mas também a consciência dos elementos sãos que ele tem. E aí eu recorro, então, à questão da metafísica. O que é a metafísica? A metafísica é uma ciência, assim vamos dizer, além da física, está no mais alto grau, terceiro grau de abstração. Depois tem o segundo grau e o primeiro. O segundo grau sempre disseram que é a matemática, mas eu pessoalmente acredito que o segundo grau está nas artes, na estética, que esse segundo grau é que estabelece o contato do indivíduo com o terceiro grau, quer dizer, com a metafísica, e com o primeiro grau, que é o elemento corporal, o mundo da física. Então, as artes é que traz a estética, né? Esse contato do ser humano com a verdade. E depois, o primeiro grau, então, seria a física. Então, Dr. Kepp, eu acho que essa questão, o estudo do ser que o senhor desenvolve nos seus livros, fornece toda a base primordial para a gente entender o que é o ser humano, o que é sua patologia. Sem isso, nós nunca poderíamos, inclusive, pensar em fazer psicoterapia, sem o entendimento do ser. Então, retornamos dentro de instantes para darmos continuidade ao homem universal. Até já. Foca no trânsito, foca na direção, foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito, Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. No segmento anterior, o Dr. Kepp estava fazendo uma relação entre a homeopatia criada por Hahnemann e a psicanálise integral
essa metodologia criada por ele. E eu gostaria, Dr. Kepp, daqui de acrescentar uma comparação que eu acho muito ilustrativa. O Hahnemann, ele enfatizava que o problema, o erro da medicina tradicional, da alopatia, é que o alopata procura combater um sintoma com o seu contrário. Então, por exemplo, muitas vezes procurando arrefecer a dor de uma queimadura com gelo ou com alguma outra substância contrária, ou a pessoa tende a fazer isso. Já na homeopatia, eles acreditam que se conseguir imitar uma substância a ponto de se provocar sintomas semelhantes aos da doença da pessoa no organismo, que em doses pequenas e regulares, aquilo então vai dar força a essa dinâmica interior, que ele chama até de invisível, essa força vital, vai fortalecer o conjunto do paciente para combater a doença como um todo, não só essa como várias. E eu vejo muita semelhança na sua metodologia. A sua metodologia, o senhor não busca combater uma doença ou um sintoma com algo contrário, como muitas pessoas acreditam que deva ser feito. Por exemplo, se a pessoa está muito deprimida, muito triste, ou ela toma um remédio para se excitar, ou o médico sugere a ela uma série de condutas que vão então levá-la a uma euforia de vida, um dissipar daquela tristeza, e pode-se até haver temporariamente uma remoção daquele sintoma específico daquela depressão passageira, mas, principalmente em problemas crônicos, o senhor nota que não pode haver o tratamento de uma doença, de um sintoma psíquico, sem que a pessoa lide com o mal que ela tem, por exemplo. Então, ela está deprimida, ela tem que olhar a depressão, ver, analisar, ver a causa, com uma aparente piora na sensação, em certos casos. Porque a pessoa acha desagradável, ela tem que sentir a doença dela. Então, esse combater o mal com a consciência do mal é fundamental para o bom resultado da psicanálise. Por exemplo, a pessoa precisa de hormônio, cortisona. E se ela toma hormônio artificialmente, então ela tira do organismo a resistência que o organismo tem. Então, quando precisar novamente da cortisona, então o organismo não produz mais. Então, é um tratamento assim alopático tradicional, é um tratamento assim muito violento, mas a longo prazo tira a resistência da pessoa. Agora, se a pessoa, como você falou no Hahnemann, ela toma pequenas doses daquele agente que causou aquela doença, é como aconteceu na Grécia, né? Nas descobertas lá primeiras da medicina, que a cobra lá, ela picou lá o filho do Hipócrates, né? Que viu lá a influência enorme daquele veneno, que o filho depois recuperou a saúde, ele estava com muita febre. Então, no tratamento assim, vamos dizer, alopático, é um tratamento violento, e no tratamento homeopático é um tratamento mais assim, menos violento. Então, o nosso tratamento é a mesma coisa. Então, eu vou mostrar esse cartaz aqui, para dizer por que o ser humano começou a ficar doente e por que ele se conserva assim tão doente, principalmente na mente. Então veja aqui, o indivíduo, né, o ser humano colocou a liberdade em primeiro lugar na sua vida. Então o indivíduo quer ser livre para quê? Eu pus aqui, aí, ele quer ser livre para os delírios, mas ele não quer as consequências, né, dos delírios dele. Então, o que aconteceu? A questão dos delírios é que levou o indivíduo para as doenças mentais, físicas, as enfermidades em geral, até para os crimes e as delinquências. Então, a liberdade é praticamente o desejo que o indivíduo tem de fazer tudo o que ele quiser, mas sem consequência. Aí chega a consequência e ele não gosta. Então, a gente pode dizer assim, metafisicamente, que o indivíduo não é livre para o mal, que ele tem que ter essa consciência, que ele é só livre para o bem, porque o mal é a ausência do bem. Então, se o indivíduo quer fazer o mal, ele faz o mal para ele próprio.
Então ele não é livre para fazer o mal para ele próprio, porque aí ele adoece, então ele tem todas essas consequências adversas. Então vamos ver, né, Cláudia, a opinião de profissionais da saúde, de gente de alto nível, qual o melhor caminho para o indivíduo ter saúde? Olá, amigos telespectadores do programa Homem Universal. Vamos iniciar as nossas entrevistas de hoje ouvindo o professor Dr. Carlos Regis, chefe dos ambulatórios do Instituto Central do HC. Ele está trazendo para o hospital um programa de arte, principalmente a música, como um meio de ajudar os pacientes. E hoje também ele trouxe para cá a famosa cantora Inesita Barroso, que é também uma das nossas entrevistadas. Então a arte entra como um dos múltiplos elementos para estimular o íntimo da pessoa no sentido de lutar pela vida, de gostar da vida, de achar a vida feliz. Não é isso. E a nossa primeira pergunta de hoje é: qual o melhor caminho para ter saúde? Doutor, na sua opinião, qual é o melhor caminho para se ter saúde? Bom, em primeiro lugar é você ter uma vida sadia, você praticar esportes, você comer direito, você não tomar cuidado com álcool, você não fumar, você não usar drogas, tudo isso, certo? E, fundamentalmente, fazer prevenção, você criar o hábito de vez em quando, fazer um check-up, uma avaliação. Hoje a gente encontra até crianças com pressão alta. Então, dizer que pressão alta é uma coisa de velho, não é. E como é que você constata? Você só constata indo ao médico, deixando-se medir sua pressão e a pressão dos seus filhos. Por exemplo, diabetes é uma doença que pode aparecer em criança. Então, procurar médico e fazer prevenção não é coisa para depois dos 40. É uma coisa permanente na vida. Velho São Paulo, do romanticismo, do misticismo, da saudade azul. Na sua opinião, Sim. A senhora é uma pessoa ativa, uma artista que está sempre trabalhando e trazendo muita alegria para o Brasil todo. Eu gostaria de saber o seguinte: qual que é o melhor caminho para uma pessoa ter saúde, na sua opinião? Limpar a cabeça. E a melhor coisa para limpar a cabeça é a música. Estamos agora nos Jardins para conversar com o Dr. José Roberto, oftalmologista, que com mais 3 amigos criou uma banda chamada Skeleton, com a finalidade de oferecer descontração nas suas atividades médicas e também de levar algum alívio aos doentes. Recentemente ele se apresentou no ambulatório do HC, no mesmo local onde agora se apresenta Inesita Barroso. Dr. José Roberto, na sua opinião, qual é o melhor caminho para a pessoa ter saúde? Essa pergunta eu acho que é complexa, né? Mas passa por uma boa alimentação, uma boa infância, cuidados de higiene, quer dizer, em geral, tudo que possa levar uma pessoa a se sentir bem, a cuidar bem do seu corpo, cuidar bem da alma também, né? E na verdade, se a gente for ser rigoroso, se estende muito aí, né? E cuidar da parte médica também, conforme os problemas apareçam. Que com certeza, se tiver esses quesitos anteriores, vão aparecer menos problemas no decorrer da vida, né? Acho que o melhor caminho para se ter saúde é ter uma vida saudável, uma vida regrada, uma vida feliz, uma vida que você não se estresse muito,
faça da tua vida um complemento do teu trabalho, recheada de lazer, recheada de felicidade, se as pessoas conseguirem isso. Doutor Ademar, qual é o melhor caminho para ter saúde? O melhor caminho para se ter saúde, eu acredito que seja na admissão que a pessoa tem da responsabilidade da própria doença dela. Porque a partir do momento em que ela admite essa responsabilidade, assim, em termos gerais, na doença física, por exemplo, ela tem que lidar com as questões emocionais. E quando se entra nas questões emocionais, tem que ser mais profundo. Aí, por trás, porque eu trabalho no pronto-socorro, então a gente vê que normalmente às vezes tem o problema assim, de uma raiva, né? Uma ansiedade muito grande, ou a pessoa está com problemas na casa dela, ou ela está com problemas no trabalho. Então sempre por trás existe uma causa emocional, mas que assim de cara a pessoa não consegue admitir. Então só quando se toca nesse fato que aí a pessoa começa a voltar um pouco mais a si e até relaxa mais, se acalma e muitas vezes acaba até assim saindo do consultório sem sintomas, porque a gente vê que essa questão emocional é muito importante. Então eu vejo que isso é o básico. Então, nós vimos, né, que os profissionais da saúde do HC, do Hospital das Clínicas, aliás, eu trabalhei lá, nem sei quantos anos, acho que uns 30 anos. Então, todos eles disseram dos cuidados com o corpo para as pessoas fazerem check-ups, etc., e ter cuidados externos. E um dos médicos, o do professor José de Paula, ele falou de cuidar também da alma. Então, é muito importante essa questão da vida psíquica e que, em geral, não colocam em primeiro lugar. Teriam que colocar a vida psicológica como elemento-chave. Então, nós vemos que é difícil o indivíduo perceber isso, porque na sociedade colocam a questão da psicoterapia, da psicopatologia, em lugar secundário. Se o indivíduo tem dinheiro sobrando, então faz análise. Então, se falta dinheiro, a primeira coisa que acontece é ele deixar da análise. De maneira que praticamente nós estamos introduzindo essa ideia da sociedade brasileira se voltar mais para o elemento psicológico, porque resolvendo isso, viu, Cláudia? Resolvendo o psíquico, resolve tudo. Quer dizer, resolvendo o psíquico, a pessoa vai cuidar melhor também do físico. Claro. Ok, então retornamos dentro de instantes para o próximo segmento de hoje. Até já. Se vocês têm interesse em saber mais a respeito da trilogia analítico-psicanálise integral, vocês poderão telefonar ou mandar um e-mail para a nossa sociedade, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. E, Dr. Kepp, temos aqui uma convidada especial hoje, é a Madeleine Morgan, que ela nasceu na Inglaterra, mas vive e trabalha no Canadá. E ela veio de lá interessada em fazer a formação psicanalítica para aplicar lá no Canadá, na área de saúde psíquica e terapias. O senhor teria alguma pergunta que o senhor gostaria de fazer a ela? Porque a Madeleine, ela fez vários tratamentos, né? Inclusive os tratamentos tradicionais, assim, orgânicos, né? E ela, como conheceu em Nova York a nossa sociedade lá de psicoterapia, então ela se interessou muito em vir ao Brasil
para fazer um tratamento mais psicológico dos males que ela tem, e, inclusive, se for possível, né, continuar o trabalho depois, seja nos Estados Unidos ou no Canadá, de onde ela mora praticamente. Então, qual a pergunta que poderemos fazer para ela? I think we could ask Madeline if she sees any relationship between this work of arts that people try to do in this area of psychotherapy, if this has any meaning or any connection to what you have been seeing Não here. fala muito que vai atrapalhar o pessoal. Quer dizer, ela trabalha na parte artística lá no Canadá. Então a Cláudia mandou ver a relação que ela faz entre as artes e a questão da saúde mental, que é muito importante. Como nós tivemos aí a entrevista desses médicos que são, veja bem, hein, o Hospital das Clínicas são os profissionais da saúde número 1 do Brasil. Então, ela deve responder essa questão, a conexão entre saúde e as artes. What do you think about the connection between health and arts? And arts. Well, there's obviously a very deep connection because that is what our civilization has been founded on. É que tem uma conexão muito profunda, porque na verdade a nossa civilização é fundamentada nas artes. However, what I see in our present civilization is that we have totally rejected the arts. Que infelizmente na civilização atual nós tivemos praticamente uma rejeição total às artes. Certainly we have embraced entertainment. Certamente nós aceitamos o mundo da diversão, da entertainment. Sporting events. Eventos esportivos. And money. E dinheiro. Principalmente dinheiro, né? Mainly money in the United States. Yes, very much so. But we have turned our back on artists and art. Mas infelizmente nós viramos as costas para as artes e para os artistas. And I don't think you have to look very far in any culture to see how profound this is. Não precisamos procurar muito, né, em nenhuma cultura, nenhum país, nenhum povo, porque é fácil ver como esse problema está sério. You see it in the architecture. Not so much here, I notice, in Brazil, but certainly in Great Britain and North America. Architecture has given way to fast food restaurants and shopping malls. Que a arquitetura, não tanto aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, né, e na Europa, ela falou, na Inglaterra, que a arquitetura deu lugar aos shopping centers e às casas de fast food, de comida rápida. And I think this is being reflected in mankind's state of health at the moment. Mankind is severely sick. Isso reflete na situação de saúde da humanidade no momento. Because when I look out into the world, as well as seeing natural beauty, unfortunately I see a lot of damage that man has done. Que olhando para o mundo, a gente pode ver muita beleza, ela vê muita beleza, mas infelizmente muito prejuízo, muito estrago que o ser humano vem fazendo. So the conclusion that I am led to is that the damage that we have done to our internal selves, we have also done to our environment. Que o que ela conclui é que o prejuízo que nós fizemos na nossa vida interior, nós também fizemos no exterior, no nosso mundo. Agora, é importante notar, né, que essas ideias já não são ideias que vieram do United States of America, né? Que inclusive a gente levou essas ideias para lá e ela aprendeu lá mesmo, né, conosco aqui. Vamos perguntar a ela se ela vê esse tipo de filosofia. Madeline, Dr. Kepi is asking if you see this kind of thinking, philosophy of science or life, this that you brought now about the inner self and this understanding. Do you see this as an American philosophy? Absolutely not. Tá vendo? Por isso que lá está numa decadência
Decadence, totally. Totally decadent. Yes. So this was what attracted you most in our orientation. Absolutely. Isso que atraiu mais a ela na nossa orientação. Então vamos ver a segunda pergunta. Thank you very much. Stay here. Qual é a melhor medicina, né, que no Hospital das Clínicas e outros profissionais de saúde falaram? Continuando nossas entrevistas de hoje, vamos agora perguntar que tipo de medicina funciona melhor e que tipo de medicina funciona melhor, na opinião do senhor? Bom, aí, veja, eu estou citando medicina preventiva, mas hoje você faz medicina curativa e bem. Há quase 40 anos, quando eu me formei, o instrumental era menor. Seja um instrumental de remédios, seja um instrumental para investigar as doenças. Hoje é mais fácil. E você obtém mais curas e você obtém um alongamento de vida com qualidade. Que, por exemplo, pela arte, assim, pela música, a pessoa pode melhorar a saúde? Completamente, completamente. Se você fica pensando em doença, pensando que está mal, se olhando no espelho, descobrindo coisas, você está ferrado. Agora, se você fica pensando em coisas lindas, natureza, música, animais, flores, você melhora muito, muito, muito. Experiência própria. Doutor José Roberto, na opinião do senhor, que tipo de medicina funciona melhor? E eu acho que, sem dúvida nenhuma, a preventiva. Quer dizer, nós, médicos, que fazemos uma medicina curativa, a gente tenta curar aquilo que a preventiva não funcionou. Que se a preventiva funcionar, os problemas certamente são menores, em muito menor número, né, e muito menos grave, com certeza. Sem dúvida alguma, é medicina preventiva, que pouca gente faz isso no mundo e aqui no Brasil a gente faz muito pouco. Nós deveríamos ter mais ação do próprio governo, das próprias instituições privadas, no sentido de encaminhar melhor essas instituições para uma medicina preventiva. Isso quer dizer, vamos tratar das pessoas antes que a doença venha. Doutor Ademar, que tipo de medicina funciona melhor? Olha, a medicina que tem funcionado melhor, que eu tenho visto assim na prática, é a medicina psicossomática. Porque com a medicina psicossomática você entra mais no interior do indivíduo, então começa a lidar mais com as emoções e a partir desse momento há uma abertura maior para a pessoa assim ver as questões internas dela. E aí ocorre um relaxamento assim maior e a pessoa acaba tendo benefícios assim quase que de imediatos. Porque quando você dá a medicação, ou principalmente você fica só assim na prescrição ou no exame físico com o paciente, você corta esse elo de ligação, ou seja, com essa parte mais ligada ao ser da pessoa, ou seja, esse contato assim mais integral, porque o ser humano é corpo e alma junto. Então isso traz uma abrangência muito maior. Então nós vimos, né, que todos os profissionais de saúde aí do Hospital das Clínicas, eles recomendam a medicina preventiva também, que, em geral, prever um problema, quer dizer, antever um problema, é o melhor caminho para evitar que aquele problema exista. Sabe qual é o meio mais eficaz de fazer uma prevenção, Dr. Kepp? Fortalecendo o sistema imunológico do paciente. E isso se consegue de uma forma fulminante através da conscientização. Da pessoa não ter medo, né, de ver a problemática que tem. Isso é de um efeito, assim, na saúde da pessoa fantástico. Que a consciência, vamos dizer, a consciência do bem é um bem, mas a consciência do mal também é um bem. Isso porque a verdadeira psicoterapia, né, uma psicoterapia verdadeira, ela lida diretamente nessa área da psiconeuroimunologia, né? Então, a gente sabe que a imunologia é o 100% necessário para todo tipo de prevenção e combate à doença já instalada. Eu fiz aqui um novo esquema que pode esclarecer de uma certa maneira o que nós estamos falando. Eu pus aqui a consciência e a luz, né? Depois eu pus aqui que o indivíduo bom, quer dizer,
interiorizado. O indivíduo que olha para o interior dele, se ele é um indivíduo bom, um indivíduo bem intencionado, então ele olha para o interior dele e vê o mal que existe também. Então veja que a consciência é a consciência do bem, né? Se ele é bom, ele então tem facilidade em ver o mal, porque ele se baseia no fator da bondade dele. Ele tem segurança. Pode notar, Cláudia, que o indivíduo, somente o indivíduo bom, de boa intenção, é que ele tem segurança na conduta dele. Enquanto que o indivíduo que tem más intenções, então ele não tem segurança em tudo que ele fala, pensa. E aqui aí, um outro fator então que eu pus, que o indivíduo ruim, quer dizer, o indivíduo exteriorizado, porque eu fiz uma relação entre a ruindade, que é a neurose, e a exteriorização. Então, o indivíduo exteriorizado, ele não vê o mal que ele tem. Quer dizer, o desconhecimento leva o indivíduo para as trevas aí. Então, o desconhecimento pode ser tido como a rejeição ao conhecimento, porque na base todo indivíduo tem a intuição, todo indivíduo tem a consciência. E se ele não conhece um problema que ele tem, ou então se ele não admite, é porque ele tenta desconhecer aquilo que ele sabe. Porque a questão da consciência sendo, até dizem, né, os gregos antigos falavam, que a consciência é a voz de Deus no interior. Então o indivíduo tem essa voz de Deus no interior. E se ele não quer ver o mal, é porque ele nega aquilo que ele já conhece. Então, dentro de instantes, mais um segmento de hoje. Até já. A maior causa de acidentes na nossa cidade é a imprudência. Por ano, ela faz quase 20 mil vítimas e tira mais de 800 vidas. São mais de 2 mortes por dia. E você sabia que 93% dessas mortes são causadas por homens? Multas, radares e orientações diminuem o problema, mas a solução é você mudar de atitude. Seja prudente e dirija com mais respeito à vida. Imprudência zero. Prefeitura de São Paulo. Dr. Kepp, eu estava aqui comentando com o senhor no intervalo que eu não deixo de ficar assim, até certo ponto, muito tocada, emocionada positivamente com o fato de haver médicos do HC participando do nosso programa, porque eu particularmente muitas vezes já comentei isso em minhas palestras ou mesmo nos meus livros, que boa parte do que eu aprendi em matéria de psicossomática, desse campo da psicoterapia e da medicina, foi com o senhor lá naquele grande auditório do HC, quando o doutor Vasconcelos ainda era vivo, e que o senhor realizava os grupos de psicoterapia lá. E eu me sentia tão importante entrando lá naquele hospital, no centro mais importante da América Latina de medicina. A gente via gente vindo do mundo todo para se consultar com aqueles professores. Então eu era sua aluna na época e o senhor caminhava nos corredores e cumprimentava um professor, cumprimentava outro professor, e vinham pacientes das suas clínicas lá nesse anfiteatro, e de maneira que não deixa de ser emocionante com o seu retorno ao Brasil, que volte a haver um certo intercâmbio, uma certa cooperação no campo da sua ciência e no centro de pesquisa médica mais avançado, talvez até em certos pontos do mundo, viu, Dr. Kepp? Da América Latina. Da América Latina, com certeza. Antigamente era considerada essa faculdade aí como a quinta no mundo, quer dizer, a quinta melhor que o mundo tinha. E os professores são, de qualquer forma, muito conhecidos. E eu acho que nós fizemos um trabalho nesse sentido de difundir o Hospital das Clínicas e a Faculdade de Medicina do HC no resto do mundo, né? Isso. Agora eu gostaria de mostrar uma ideia que dá muito assim
ligada à metafísica sobre a origem das doenças. Porque no começo da filosofia, do fator de estudos sobre o ser humano, vários autores eles deram a ideia que o conhecimento viria dos sentidos, pelos sentidos, que a vida sensorial seria de importância fundamental para haver a vida psicológica. Então essa ideia foi muito combatida mais tarde, inclusive por Parmênides, que declarou que não haveria passagem da vida sensorial para a vida psíquica. E depois de Sócrates, né, o Platão falou que o conhecimento era intuitivo mesmo. Depois Anselmo, na Idade Média, trouxe essa ideia que a pessoa ela entende aquilo que ela crê. Só que muitos religiosos pensaram que ele estivesse falando mais da questão da fé no sentido assim religioso e não da fé no sentido de crença. Por exemplo, se o indivíduo vai comer um pão, ele tem que ter uma certa fé de que aquele pão está envenenado. Se ele vai no restaurante, ele tem que ter uma certa fé de que aquele alimento não vai matá-lo. Se ele for à rua, etc., andar um pouco, então, ou de carro, ele tem que ter uma certa fé no bem, né? Para que ele vai sobreviver, né? Exatamente. Andando pelas ruas, principalmente de São Paulo. Então, o indivíduo praticamente, ele só entende, ele só compreende aquilo que ele tem fé, aquilo que ele aceita. Se uma pessoa disser a maior verdade do mundo e ele não aceitar aquela pessoa, o que aquela pessoa fala, então ele vai ignorar aquela maior verdade que existe. Então eu fiz um esquema mostrando o que acontece no fator sensorial. Veja aqui no esquema. Eu coloquei aqui a visão, né? Que a pessoa, ela então, quando ela vê um objeto, podemos colocar daqui para lá. Aqui está o olho da pessoa. Então, quando ela vê um objeto, dentro do olho dele, a semelhança da máquina fotográfica, os dois seres lá aparecem de ponta cabeça. Mas por que depois, imediatamente aqui aparece ao contrário, quer dizer, aparece desinvertido? É por causa da razão, quer dizer, da vida afetiva da pessoa, e do raciocínio, né, que influi no sensorial e desinverte. Porque olhando uma pessoa de pé, mesmo que o olho seja de ponta cabeça, depois o cérebro desinverte. Então veja, na neurose, psicose, a pessoa sendo muito sensorial, aí, neurose e psicose, ela só chega até aqui na vida sensorial. Então ela não desinverte o que ela percebe. Então a normalidade é chegar na razão e no amor. Quer dizer, só o indivíduo que raciocina bem e tem um verdadeiro amor é que é uma pessoa madura. Aí veja, uma comprovação até na física. Então, o senhor quer dizer que uma pessoa que é muito sensorial, ligada aos sentidos, à vida física, ela tem a tendência de ver tudo ao contrário. O bem como o mal como o bem, o trabalho como sacrifício, porque a honestidade como atraso. Só metade das coisas, né? Ela não vê toda a extensão. Quer dizer, ela não coloca o raciocínio iluminando a consciência, iluminando aquilo que ela vê. Então vamos ver a terceira pergunta. O que eles acharam sobre a psicoterapia? Encerrando nossas entrevistas de hoje, vamos agora perguntar: a psicoterapia é importante? Agora, na opinião do senhor, a psicoterapia é importante? Claro que é, sem dúvida. Por quê? Para quem precisa, porque você tem corpo e tem mente. Então a mente também pode estar doente, por menos que as pessoas aceitem, né? Você pode ter alguns desvios de enfoque, inseguranças, ansiedades. Então a psicoterapia vai ajudar, com certeza. Na sua opinião, por exemplo, a psicoterapia seria importante para o ser humano? Acho que sim. Tem gente que precisa ser ajudada e muito.
E tem gente que não precisa, que já alcançou um estágio assim que dali não desce, né? E, na opinião do senhor, a psicoterapia é importante? Eu acho que sem dúvida nenhuma. A psicoterapia entra a maioria das vezes entra nessa parte que a gente falou, quer dizer, quando as coisas não funcionam bem, e hoje em dia, no nosso mundo atual, você não pode viver bem do jeito que você quer, você não pode se alimentar bem do jeito que você quer, do jeito que deveria, né? E certamente problemas vão surgir na área de saúde física e na área de saúde mental também, né? De descontentamento, de frustrações, e nessa parte, sem dúvida nenhuma, isso é importante. É muito importante, porque hoje em dia está todo mundo atribulado, todo mundo nervoso, falta de dinheiro, falta de espaço, falta de tudo, não é? Então a psicoterapia tem uma importância fundamental, inclusive a música funciona muito bem para esses casos, para você diversificar a tua cabeça. Senhor Ademar, o senhor acredita que a psicoterapia é importante? Eu acho que é super importante, porque o que acontece foi aquilo que eu citei de início, né? A partir do momento que a pessoa começa a ter consciência dos próprios problemas emocionais, das ansiedades, dos medos, das raivas e das negações, assim que ela faz alguma coisa de bom na vida dela, ela começa a se acalmar mais. Então isso aí assim, é objetivo, é científico. A gente nota assim, diretamente que só de uma conversa um pouco mais amena, né, mais tranquila com o paciente, e ele vai entrando mais nesses aspectos, a pessoa já se acalma. Então eu não vejo assim um outro caminho, sinceramente, que não seja essa volta para o interior, porque a coisa é sempre de dentro para fora. Então nós vimos que todos estão de acordo que o processo psicoterápico, né, a psicoterapia é importante para o ser humano. Mas é interessante que essa filosofia de Aristóteles, de dividir e subdividir cada ciência e colocando cada ciência como se tivesse um conhecimento assim quase universal, esse tipo de orientação aristotélica, então, transtornou a humanidade. E de maneira que a questão de tratamento do ser humano ficou muito reduzido, porque na medicina vê mais o aspecto corporal, né, o somático. E, por exemplo, na psicopatologia, na psicanálise, na psiquiatria, então vê mais o aspecto psicológico. Ou então na botânica, só a botânica, na física, só a física. Houve um desligamento de uma ciência da outra. E nós sabemos que todas as ciências são unidas praticamente. Não pode haver uma lei na física que seja diferente da lei da psicologia. Não pode haver uma lei, por exemplo, na medicina que seja diferente da lei da biologia. Quer dizer, todas as leis de todas as ciências são semelhantes. Então, o que houve foi um desmembramento de cada ciência que ocasionou praticamente um prejuízo enorme para o ser humano. Agora, gostaria de falar aqui com a Sofia, que é uma sueca, que esteve agora durante 6 semanas lá na Suécia, e que parece que ela voltou meio assustada lá com o país dela. Ela viveu a vida toda e, de repente, ela disse que nem reconhece direito o país. O que aconteceu, Sofia? Na verdade, eu vi muitas coisas assim, de olhos diferentes. Eu vi como que o povo sueco sofre desse medo que tem da consciência, esse pavor que tem, e como eles veem, assim, teve mais do que 2.200 pessoas nessas palestras todas. Vem da Suécia inteira. 2.200 pessoas. E não, mas dividido veio outras pessoas também que trabalham aqui sobre trilogia. Sobre trilogia analítica. Só agora nesse outono lá, né? 2.250 pessoas frequentaram o seu seminário. Isso é sinal que o sueco está buscando alguma coisa muito. Que está sofrendo de uma angústia que eles não conseguem realmente distinguir, mas eles falam que é uma doença social, angústia de vida. E que eu acho que se mostra também muito nesses suicídios que tem muito suicídio. E é interessante porque é um país que sempre foi um tipo de exemplar assim, de saúde.
social, assim, de hospitais de alto nível, de tudo de graça, você vai, todo mundo nos melhores hospitais que tem, nesse caso, desde que você é criança, tem esporte, tem tudo aquilo, mas por interior as pessoas sofrem. Quer dizer, não tem o principal, né, que é o conhecimento da vida psíquica, né? E também vendeu muito bem esse livro, agora. Eles se interessam, né? A origem das enfermidades. Esse livro que foi traduzido esse ano para sueco já vendeu quase todos. Foi publicado recentemente, né? Foi. A origem das enfermidades. Então a gente vê que o ser humano, se ele quer relegar a segundo plano o que é principal, o que é essencial, que é a vida psíquica, a nossa vida psíquica é o que nós temos de mais precioso e de mais poderoso. E esse poder todo, essa energia toda que nós temos, se nós não a conhecermos bem, ela fica descontrolada e toda essa energia pode ser dirigida até para destruição, como tem sido dirigida. Não só contra nós, como contra nosso organismo e contra a sociedade e o próprio planeta. Então, até a próxima semana. Olha aqui, ó. Tchauzinho. Suspende a mão aí. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Suave na rave, mano. Aí eu tô aqui pra mandar um papo reto pra quem pilota, Joe. Não é só nós que faz a correria de moto pra trampar que tomba, irmão. Tá ligado que você que usa a moto pra ir e voltar do trampo ou pra fazer rolê no final de semana é os que mais acidenta, tá ligado? Quase metade dos acidentes fatal acontece de final de semana, Joe. Na maioria na madruga, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito, foca na direção, foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. A maior causa de acidentes na nossa cidade é a imprudência. Por ano, ela faz quase 20 mil vítimas e tira mais de 800 vidas. São mais de 2 mortes por dia. E você sabia que 93% dessas mortes são causadas por homens? Multas, radares e orientações diminuem o problema, mas a solução é você mudar de atitude. Seja prudente e dirija com mais respeito à vida. Imprudência zero. Prefeitura de São Paulo.